A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, glórias a Deus, aleluia, ô glória. Irmão, falar uns negocinhos pros irmãos, essas pessoas que eu admiro aí, Deus falou pra mim parar um tempo de, como Deus tinha falado comigo, falou pra parar de postar os vídeos deles, porque esses tempos vai acontecer muitas coisas, que é pra postar só os meus vídeos só. Acontecer muitas coisas aí, tem pessoas que eu conheço vai morrer, né? Tava vindo isso daí, então vocês não sabem o que tá por vir. Eu sei porque, né? Eu paguei um preço muito caro e Deus fala muito mais comigo que qualquer outro, na intimidade que eu tenho com Deus, muito maior que de Moisés. Então, é isso aí, né? Deixar esse aviso pros irmãos e também que vai ter ensino já já, terminando, né? Que mais? Aleluia, glória a Deus. Que vou fazer ensino já já. Eu vou começar a fazer, depois desse ensino, estava vindo assim que Deus vai me usar para falar sobre maus mover do Espírito Santo de Deus, né? Tantos testemunhos fortes que meu Deus e meu Pai mandou postar, né? E vou falar cada vez mais, meu Deus e meu Pai mandou falar cada vez mais sobre os mover, né? Cada vez mais, meu Deus, meu Pai vai mandar, meu Deus, meu Pai cada vez vai mandar eu falar sobre cada vez mais os mover do Espírito de Deus, né? Do Espírito Santo de Deus. Cada vez, meu Deus, meu Pai, me usar para ensinar para os irmãos. Quem quer aprender, amém. Quem não quer, né? Eu aprendo uma coisa, irmão. Por que você acha que Deus falou para mim não fazer teologia ou não fazer ler livros? Porque em fardo dá. O que Salomão falou? Estudar muito. Então o que eu aprendo? Se você estudar muito, a sua mente vai ficar como? Se Deus manda você fazer algo, você vai no quê? Se a pessoa está estudando muito. Muitas pessoas que eu conheci, sabe que Deus usou muitas pessoas, fala muita coisa para a pessoa fazer algo. Não é que Deus fala, cada um tem uma intimidade com Deus, que nem eu. Deus fala muito mais comigo que qualquer outra pessoa, que já existiu e vai existir, né? E existe, né? Deus fala muito mais comigo que a pessoa que existe e vai existir, né? E já existiu, e todas as pessoas que já existiu e existe e vai existir, Deus fala muito mais comigo que Deus fala muito mais comigo que todas as pessoas que já existiu, existe e vai existir. Mas onde que eu quero chegar? Que, né, isso é comigo. É o que eu tenho, Deus tem comigo, eu tenho com Deus. Mas eu tô falando assim, as pessoas que vivem o seu ministério, vivem o seu chamado, elas têm uma intimidade com Deus. Um amigo meu ali é pastor, então ele vai ter uma intimidade que Deus vai ter com ele, conforme o preço da obediência que ele paga fazendo a obra de Deus, as coisas que ele faz para Deus e Deus faz para ele, porque Jesus mesmo falou, se suas palavras estiverem nele, suas palavras estiverem voz, pedir tudo o que quiser será feito. O que quer dizer? Obediência. Se eu estou na palavra de Deus, eu executo tudo o que Deus manda eu fazer, ele vai me abençoar. Você entendeu? Ele vai me abençoar. Você entendeu? Ele vai me abençoar e vai me prosperar. E vai me dar vitória. Correto? Se eu estou na obediência, obedecendo tudo que Deus manda eu fazer, ele vai olhar para mim e falar assim, não tem como não abençoar meu filho está tão obediente a mim que eu tenho que obedecer, eu me agrado dele. Então, quando Jesus ele fala isso, Deus fala isso, o Espírito Santo de Deus usa para falar isso, o que quer dizer? Que nem Jesus falou Deus falou para Jesus, este é meu filho amado que me compraram. Sabe quantos profetas já falou isso mais para mim, falou umas partes para mim? Acho que mais de 50 ou mais de 100 profetas, nesses 7 anos de ministério que eu tenho. Muitas pessoas falaram isso para mim já. O que eu aprendi? Deus já falou primeiro muito mais, Deus já falou muito mais para mim, muito mais vezes, e usou profeta. Falou, mas o que eu aprendo nisso? Aprendo nisso que quando você é muito obediente, Deus te ama muito mais que outros. Como assim? Deus ele prioriza muito mais você daqueles que não obedecem muito, mas Deus tem aquela misericórdia. O que chama isso? É amor, é que nem o dom gratuito, o dom imerecido, o dom da graça. O único dom que eu vejo na Bíblia que Deus dá de graça é a salvação. Porque Deus falou para mim que é só a salvação. Os outros têm que crer ainda para ser salvo. Entendeu? E os outros dons que Deus te dá, você tem que pagar um preço de vida, de renúncia, de oração de Jesus, de santidade e de busca e de obediência. Por quê? Um exemplo, Deus me usa tremendamente, poderosamente. Eu vejo o sobrenatural de Deus todo dia. Aí se eu pegar um irmão e falar, por que você não vê então? Você é mais velho? Quantos anos você tem? Você tem 50? Por que você não vê então? Paulo falou o que? Liberdade. Onde é o Espírito do Senhor, a liberdade. Você entendeu? Então,
Eu não vou mais postar mais nada desses irmãos, porque Deus falou pra mim parar de... Eu admiro ele, eu sei que quiser é homem de Deus e tal, tudo, mas Deus falou pra mim não parar de postar. Pra postar só as minhas coisas. Porque as doutrinas da palavra de Deus tem muitas, tem aquelas expostas já ali, mas tem muitas doutrinas da palavra de Deus que Deus me revelou dentro da Bíblia, que alguns deles já testificou, falou coisas parecidas nas doutrinas que já tá posta, dá pra ver, muitos conhecem também, que eu conheço todas, e também conheço todas as doutrinas da palavra de Deus que Deus me revelou dentro da Bíblia, mas essas que meu pai me revelou dentro da Bíblia, tem uns que não conhecem. E eu falo dentro da Bíblia. E bate com os homens de Deus da reforma protestante, bate o que Moisés falou, Jesus falou, o Espírito Santo ensinou todos eles, os apóstolos também. Por isso que a Bíblia diz assim, que nós temos que estar em oração, em jejum, na doutrina dos apóstolos, ele falou. Por quê? Eu vou falar de Davi Miranda, porque Davi Miranda é uma das pessoas também que eu admiro. Quando Deus falou para Davi Miranda colocar as doutrinas que Deus falou para ele na palavra de Deus, você pode ver os respaldos bíblicos lá na doutrina, ele fala assim, não pode cortar o cabelo. Vai lá, colocou. Foi Deus que revelou para ele. Não pode fazer sobrancelha. Foi lá e colocou. É na Bíblia. Deus colocou ele dentro da Bíblia. Deus revelou para ele. Por quê? Oração, jejum, busca, revelação. Então o que eu aprendo? Se o dom, Jesus, a Bíblia diz assim, que essa parte eu concordo. Quando as pessoas falam assim que Jesus ele deu de graça. Que ele subiu altos céus e derramou os ministérios do dom. Aí Paulo fala assim, ele fala em 1 Coríntios, ele fala assim, que eu tenho essa misericórdia de ser ministro, sou fiel. Deus, o Senhor, viu que eu sou fiel. Ele fala misericórdia. Aí você vai em Efésios, Paulo falou o quê? Jesus falou alto céu, derramou dons aos homens. Dons de ministério, tá? Ele te deu o dom de ministério, mas se você não fazer por onde, como que você vai ser usado e como vai desvendar os mistérios que Deus tem na tua vida? Isso que eu falo pra você. Se você não fazer por onde, como Deus vai desvendar os mistérios? Já viu aquela música de Lázaro? É forte, olha que revelação que Deus falou com Lázaro naquela música. Ele falou assim, como que ele fala mesmo? Eu vou enrolar você no meu manto dos meus mistérios. Ele fala, eu esqueci, não sei eu não lembro qual que é. Que ele fala numa música, Lázaro fala numa música dele. E Deus só me lembrou daí agora. Então, para Deus, ele enrolar você nos mantos dos mistérios dele, no chamado que ele te chamou, para desvendar os mistérios que ele tem com você, você tem que fazer a vontade dele no corpo de Cristo. O verdadeiro corpo de Cristo. Então, é isso que Deus vai usar para ensinar depois sobre eu tenho anotado as doutrinas que Deus me revelou da palavra de Deus, sobre 3 mover, né, do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Deus, que eu vou estar ensinando nos irmãos aí, amém? E tá lá salvo. Na hora que terminar esse, eu vou ensinar os irmãos, você entendeu? Porque eu vejo que não criticando quem faz teologia, ou aquele que lê muitos livros, eu critico a pessoa que quer pegar o livro, a teologia, e falar que Deus está revelando, ele querendo falar assim, que Deus está falando com, como falar assim? Como eu falei pra você, que a pessoa distorceu o livro e colocar, por um exemplo, a pessoa tá assim, ó, tá vendo minha, quer ver? Eu vou mostrar minha mão. Um exemplo, um versículo tá aqui, ó. Aí o livro tá aqui, ele querer pegar esse do livro e colocar em cima. E se não encaixar o mistério? Aí falar que mas não é, que eu já vi muitos. A salvação é pela graça, mas a Bíblia também é assim que você... Quando ele fala no versículo 10, ele fala assim, você tem que acompanhar as obras boas que já estão preparadas em andamento, que você tem que andar em Cristo. Peraí, então se você tem que andar em Cristo em andamento, o mistério tem que se desenvolver na tua vida. Então as obras e a graça, essas são as obras e a graça. Muita pessoa que eu admiro erra muito nisso daí. Que eu já vi uns teólogos, eu admiro alguns. Eles aí falam que a salvação é pela graça, mas também tem que acompanhar com as obras e fé. Uns falam certo e uns falam errado. Sabe por que uns falam assim que é só graça? Porque eles não querem pagar o preço para ser usado por Deus. E quem paga preço para ser usado por Deus, eles criticam. Você entendeu? Então é fácil você isolar o versículo 8. Por que você não lê o versículo 10? Você leu o versículo 10, Tata? Que ele fala de Efésios 2? Que as obras que estão de antemão, as obras que já estão de antemão, feitas em Cristo Jesus em Deus, para que vocês andassem nela. Ele fala alguma coisa, e que elas se cumpram, sejam feitas. Eu não lembro, alguma coisa assim, não lembro o versículo direito. Mas é isso que ele está falando. Então, se você, para desenvolver os mistérios na tua vida, você tem que entrar em Cristo, você tem que andar como Cristo andou. Você entendeu?
É bíblico. Minha irmã estava falando isso na hora que começou lá. Você pegou o final da voz daí. Então, é que nem eu postei. Jesus obedeceu e orou, jejuou em súplicas, em clamor. Ele fala lá em Hebreus 5. Eu postei lá na página do meu Face. Isso daí eu vou postar na página do canal do meu YouTube. Aí, o que eu aprendo nisso? Aí ele fala assim que depois ele falou assim, ele foi, tipo, ele se entregou, ele foi a causa da nossa salvação. Então ele falou assim, aquele que não obedeceu o Salvador não vai ser salvo. É isso que ele está falando ali. Para você obedecer o Salvador, você tem que ser salvo. Se você não obedecer o Salvador, você não vai ser salvo. É que nem um exemplo, eu não vou ficar falando mais em nome de pessoas que se levantam contra mim, irmão. Deixa eu levantar, porque eu sei que está perto de morrer. Pessoas que fazem macumba para mim, um jovem que estudou comigo lá em Rincão, um coitado aí, um fraco, que não... fraquinho. Coitadinho. Então a mulher de Araraquara, que é mais fortinha que ele aí no mundo das trevas, não consigo nem consigo bater de frente comigo. Fraca também, uma coitada. Eu falei, chama mais, chama da África, vocês é tudo fraquinho. Então, esses irmãos que se levantam contra mim e não tem nada que falar, que ficam se levantando. Pessoas da... um cara aí que ficou falando do Davi Miranda, da Igreja Santidade e Arrependimento, não vou falar o nome desse cara também não, que ele é o presidente, já falando para pessoas que ele conhece, que tem status no YouTube, para querer ficar falando as coisas que Deus usou para falar, e passa para os caras ficar querendo jogar em direto, copiar, falando assim que tá testificando comigo. Meu querido, Deus fala comigo, eu sei quando tá testificando quando não tá. Porque que nem o Paulo Júnior. O Paulo Júnior, ele ora, Deus falar com ele, e às vezes antes de ele publicar, eu publiquei antes, eu publiquei depois, ele testifica ele, é uma diferença. Entendeu? Qual que é a diferença? Como sabe que é de Deus ou não? Exemplo, se eu publicar agora, e o Paulo Júnior publicou, mas ele não viu aquilo que eu postei, e ele publicou as coisas que mesmo está falando comigo, é confirmação de Deus. Porque ele orou a Deus, Deus falou com ele. É o mesmo Espírito. Você entendeu? É um exemplo. Toda vez que eu vejo que ele posta, você entendeu? E outras pessoas que eu admiro também. Mas eu não vou postar nem o vídeo mais do Paulo Júnior desse povo, porque Deus falou pra mim não postar mais, só postar os meus, pra que eu sei que vai acontecer uns negócios aí agora que vai vir. Né, e eu não, deixa na mão de Deus. Não é que eu não vou postar mais, mas Deus só vai parar de postar um pouco. Então eu só vou continuar postando os meus. Né, porque Deus usou muita coisa pra falar já, né? Então é isso aí, irmãos. Entendeu? Porque é tão forte aquele ensino de embaixador que meu Deus e meu pai me ensinou para usar. Para você ver os mistérios de Deus, tem que estar na palavra, ele falou. Porque se uns não estiver na palavra, ele vai falar assim, eu vi um anjo, mas está inchado. Como você sabe que a pessoa viu um anjo? Eu ensinei lá nesse ensino. Eu ensinei lá como que é. Como que você vê um anjo que você quer pedir para ter experiências com Deus? Eu ensinei lá, tá lá no ensino do embaixador lá. Entendeu? Deus usou minha vida para ensinar, tá lá. Deus, meu pai, me usou para ensinar. Então, os irmãos quiserem ver lá, vejam. Entendeu? Então é bíblico. Quando você vira uma arma poderosa na mão de Deus, você entendeu? Na mão de Deus, ninguém pode ir com você. Porque ninguém pôde ir com Moisés, com Josué, com o apóstolo Paulo. Você entendeu? Então, eu vi muitas pessoas que já disseram, porque o estudo acaba o caminho da pessoa. E Deus usou para falar isso daí. Como que eu sei quando um homem de Deus fala uma profecia e é de Deus ou não? A Bíblia fala o quê? Se acontecer é de Deus. Mas o inimigo... me prova na Bíblia o que o inimigo usou pessoas para falar e aconteceu. Que eu vi na Bíblia, as adivinhações que ele falou nunca, e quando não aconteceu, o povo desviou. Vai lá ler Miqueias 3, que hoje eu vou falar sobre esse ensino também. Entendeu? Então, o que acontece? Como você sabe que é revelação quando a pessoa tem o dom de profecia ou não? Quando a Bíblia falou o quê? Quando a pessoa falar o nome em nome do Senhor, a mensagem do Senhor, e a profecia que ele falar, na palavra de Deus, e a profecia que ele falar, aquilo que ele falou, o que Deus mandou falar, aconteceu, esse profeta é de Deus. Então tudo que Deus falar acontece, que vocês estão se levantando contra mim ainda? Você entendeu? Vive sua vida, querido. Sou servo de Deus. Tô vendo mesmo. Deus já me usou para falar que eu vou limpar o Brasil, vou limpar algumas pessoas. Deus vai me usar para limpar vocês daqui. Maioria. E não entendeu ainda. Por isso que vocês estão se levantando. Deus já me usou para desmascarar muito. Sabe que Deus usou uma irmã para falar comigo uma vez na Assembleia? Eu lembrei isso aí. Deus usou para falar assim que me chamou para desmascarar os falsos. Os falsos mestres e os falsos
Deus chamou, ela falou assim, você sabe esses dois anjos que andam com você também, o arcanjo Gabriel e o arcanjo Miguel? Olha aí, calamandagastébia, e calamantu que me achou manácia que me raçai, e que neve no manassúbia, né? Ela falou, entendeu? Olha, Deus usou para lembrar, senti até a presença de Deus. Você sabe esses dois anjos que andam com você e milhares que andam com você? Aí eu lembrei aquele negócio lá, porque eu sou maior que Eliseu também, né? Deus falou pra mim já daí, as pessoas vai falar que eu me acho demais, mas é verdade, Deus usou pessoas pra falar também isso daí. Então por quê? Porque eu paguei um preço muito caro, César por Deus. Eu fiz muita, o preço que eu paguei muito caro de obediência com Deus é muito grande, é muito maior, que ninguém vai chegar em mim, você entendeu? Já falei já, não adianta a pessoa querer criticar, querer achar alguma coisa contra mim. Vive o seu ministério, vive o seu chamado. Entendeu? Por isso que tem muita pessoa que se levanta quando tem inveja. E essas pessoas não eram as primeiras, vários se levantam contra mim e voltou para o mundo. Sabe que uma vez um pastor se levantou contra mim e blasfemou e desviou para o mundo. Eu conheci esse pastor, ele estava comigo na mesma igreja quando eu estava em Minas Gerais. Eu voltei em 2019 na Cadalíria. A Aline chegou em mim e falou, sabia que o que Deus usou para falar aconteceu? O pastor Igor voltou para o mundo? Quem mandou se levantar contra mim? Voltou a vender droga e tráfico, quem mandou? Quem mandou? Aí quando eu fui na igreja de Santidade e Arrependimento, que Deus mandou eu ir lá fazer uma aliança com esse pastor aí, e o cara não quis me atender, ficou escutando esse povo, aí estava me perseguindo aí. Foi 1 ano e meio já. Aí Deus falou pra mim não fazer minha aliança com esse cara, por quê? Porque não tem caráter. Fui na igreja desse cara aí umas 2 vezes e não aconteceu nada comigo. Entendeu? Então se eu sou de Deus, irmão, abaixa sua bola e para, senão o negócio... Eu vou falar que nem os caras falam, o bagulho fica feio pra você. Tá feio já, fica mais feio ainda. Você não tem noção quem que você está se levantando. Você é pequenininho perto de mim. Não tô falando sobre negócio de você... porque quem quer ser os... Quem que nem Deus já falou comigo? Como que eu servi muito mais que você? Como que eu já servi muito mais que vocês? Eu sou o maior. Mas como assim que Deus está dando para falar? Pequenininho como? Aquele que se exaltar será abatido. Então você está lá embaixo, abatido. Eu estou lá em cima. Deus me exaltou, eu estou muito exaltado. Então é o tempo de... o ministério, assim, o meu ministério materialmente vai fazer 1 ano e pouco. Né? Para abrir ainda, você entendeu? Então, se você olhar o meu ministério igualzinho do ministério verdadeiro dos apóstolos. Eu não tinha ação, não tinha nada o ano passado. Sabe o que eu estava fazendo? Estava correndo atrás, fazendo a obra de Deus. O que os apóstolos faziam? Eles entravam em casa, querido. Nem Tata? Eles entravam em casa igual o ministério igualzinho dos apóstolos. Sofredor. Você entendeu? Difícil. Mas conseguia as coisas. Porque Deus falou que ia conseguir. Entendeu? Então eu fiz muitas obras. Não precisei gravar. Porque a minha vida mostra que eu sou de Deus. E se Deus mandar gravar, eu vou gravar. Algumas coisas, foto, algumas coisas que Deus mandar, eu gravo, mostro. Algumas coisas eu não preciso. Porque Deus que me justifica. Entendeu? Aí eu mostrei o som e já ficaram com inveja. Tá vendo assim que alguns deles ficou com inveja porque eles pensam que eu preciso da ajuda deles. Não preciso da ajuda de vocês. Vocês compram as pessoas, não compram as pessoas. Tem gente que compra as pessoas aí no YouTube aí. Eu não me vendo. Eu sei quem me chamou. Entendeu? Eu sei quem me chamou. É diferente, a pegada aqui é diferente, filho. Eu nem durmo direito. Eu tô acostumado, irmão. As pessoas querem escutar comentando esse negócio de dormir. Eu tava vendo esses caras do YouTube aí. Você entendeu? Oh, pelo amor de Deus, rapaz. Nunca vai chegar no meu pé nem no meu chulé. Vai ver seu chamado. Deixa eu quietinho. Entendeu? Você não quer deixar eu quietinho, então você vai morrer. Simples assim, porque a pessoa já morreu quando até desviou. Então você que escolhe. Você desvia, você morre. Ah, tem que falar assim. Você desvia, você morre. Quantas pessoas aí que você levanta comigo? Irmão, tem um carinha fazendo obra de macumba contra mim, jogando seta de prostituição na minha cabeça. Porque uma menina pediu pra fazer, não vou ficar citando o nome de pessoas que eu já falei. O que eu aprendo nisso? Que o cara quer que eu caia em masturbação, em prostituição. Pra ver se há alguma brecha na minha vida. Eu tenho que dar risada desse povo, irmão. Tem que fazer live avisando. Deus mandou avisar que vai ter as coisas. Meu Deus, meu pai me usando pra falar que vai ter as coisas. Aí meu Deus, meu pai me toma pra falar as coisas. Entendeu? Então uma irmã falou uma vez da Assembleia Belém pra mim. Sabe esses anjos que andam com você? Foi em 2018, perto do Dalson, hein? Os caras ficam se mordendo. Os caras não falam isso perto do Renan, os caras não falam isso.
Lógico. E a Bíblia fala é para testemunhar. É para testemunhar. Sabe quantas pessoas Deus usou minha vida para abrir a madre já? Pessoas que eram estéreo e abriu madre. Já vou falar umas palavras. Umas par. Vai, vou colocar só falar isso. Ó, umas par. E a última foi aquela lá. Mas não admite que eu posso fazer, né? Então, irmão, é isso daí, tá bom? Milagres extraordinários aqui, né? Aqui é apóstolo mesmo, de verdade. Entendeu? Meu ministério é apostolado mesmo. Não é apóstolo fraudulento que nesses caras estão levando contra mim, não. Obreiros fraudulentos. Então, irmão, aquilo que eu falei para vocês sobre negócio de IAL no outro vídeo lá de experiência, é que muitas pessoas hoje estão distorcendo as histórias, os heróis da fé, os reformadores, né? E os apóstolos. Né? Eu vivo nessa história. Eu pode ver, toda vez que eu vou pregar, eu falo as histórias dos profetas certinho. Eu pesquiso o que eu lembro que Deus me usa para falar. Deus já me revelou que pessoa já foi ver se é isso mesmo, eles viu que é isso mesmo. Você tem que analisar, né? Entendeu? Tem gente que nem quer analisar. Então, antes de falar mal, analisa, porque eu tô lá pregando. E Deus está me revelando para pregar as revelações que Deus está me dando, as revelações que meu Deus, meu Pai está me dando, é dentro da Bíblia, e eu falo junto com a história. Você tem que analisar com a história de 2000 anos da igreja até aqui. Entendeu? Então, eu sou para mim não fazer teologia, irmão. Não vou fazer. A pessoa pode falar o que quiser para mim, não vou fazer teologia. Às vezes eu vejo que pessoas ficam essas pessoas que eu admiro ficam me impulsando para fazer teologia. Eu não vou fazer teologia, Deus falou para mim não fazer. Eles colocam a teologia acima das escrituras muitas vezes. Entendeu? Eu não vou fazer. Porque você acha que eu vejo que muita pessoa, tirando o Paulo Júnior e outros aí, eu não ia te... Eu vou tirar, pela misericórdia, é a primeira vez que Deus está mandando falar isso, pela misericórdia eu vou tirar o Eliseu Rodrigues também. Pela misericórdia eu vou tirar o Eliseu Rodrigues também disso daí. Mas os outros que eu já admirei, que eu não fico falando muito mais, por quê? Porque o cara não tem fervor, o cara não tem unção, o cara só tem palavra. O cara não faz, eu viajei, eu fui na onde, não sei o quê. Eu também já viajei, eu fui pra onde, mas e aí? Já fui missionário, ó. Muitas vezes. Já faz anos, tem 7 anos de ministério vai fazer. É liberdade, querido, não é anos. Só porque você é velho. O que adianta se você é velho e não tem. Você nunca vai ter a unção que eu tenho. Tem que falar assim. Tem que falar assim. Você nunca vai ter a unção que eu tenho. A unção que eu tenho é maior que a sua. Você não entendeu? Tem que falar assim, irmão, para rasgar. Entendeu? Paulo foi o último. O Paulo foi o Paulo chegou por último. O Paulo foi mais usado que todos os apóstolos. Se liga, irmão. É bíblico. Vocês que não gostam de falar isso, vocês não gostam de aceitar. Porque a Bíblia diz: quem quer ser o maior, esse vai ser o servo de todos. Paulo foi o servo de todos. Paulo foi o maior. Essa questão que eu quero falar para o seu irmão. Eu já cuidei 4 igrejas, a quarta é minha agora. Entendeu? Então, irmão, pelo amor de Deus, vai tá feio já. Entendeu? Tô feio. Eu lembrei, nossa, senti até presente de Deus na hora que eu falei que eu lembrei a irmã falando para mim. Sabe todos esses anjos que andam com você? O arcanjo Gabriel e o Miguel que andam com você, todos esses anjos aí? Você é profeta maior mesmo. As pessoas têm medo do céu. Ela falou em 2018, é meu maior humilde, filho. Ter irmão de Deus é amor, que às vezes tinha as coisas para me passar, Deus me revelava aquilo que ele tinha que falar, eles falavam para mim. Sabia que eu conheci o Gilmar Fiuza? Eu passei revelação para ele? Profecia? Eu passei a revelação para o Gilmar Fiuza. Ele veio aqui em América uma vez. 2017. No final de 2017. Eu gosto do Gilmar Fiuza. Eu falei com ele. Ele falou, ele recebeu, porque ele sabe que é de Deus. Deus quer usar o Gilmar Fiuza em batismo para batizar as pessoas no Espírito Santo de Deus. E ele sabe disso. Deus me deu falar para ele, não, eu recebo, tá? Eu conversei com ele. Falei assim, na hora que eu vi o pastor pregando, aí ele ficou olhando assim, não, eu recebo, não sei o que, eu já saí fora, porque eu não fico paparicando. Eu falei que o que Deus mandou falar, já saí fora. Conheci o Gilmar Fiuza, conheci o filho Davi Miranda, conheci várias pessoas que têm status aí. Eu não fico paparicando. É servo de Deus? Legal! Mas, O de Santiago, Valdemir. e conheci o Valdemir Santiago também. Entendeu? Então, outras pessoas, e aí? Sabia que o Valdemir Santiago, muitas pessoas falam mal do Valdemir Santiago, mas sabia que Deus chamou o Valdemir Santiago para ser mesmo apóstolo? Mas ele não vive o chamado dele? E aí? Olha quem tá em igreja mundana, hein? E era para ele viver a doutrina. Então, por que ele não vive a doutrina? E aí? Ninguém sabe disso, Deus não falou para vocês, né? Olha para você ver quem é de Deus, tô falando. Olha para ver quem é de Deus, para você ver se Deus vai falar para você. Você sabe acreditar? Eu sou louco comigo. Não, para falar
Muitas pessoas falam, eu vi lá no inferno que ele fez o pacto. Será mesmo? Deus nunca falou nada pra mim, não criticando que falou que viu, né? Também, né? Não tenho nada. Não tô defendendo o Valdemiro, nem o povo que falou que foi pro inferno arrebatado e viu. Porque eu já fui pra umas partes e veio pro inferno arrebatado também. Pro céu, muito mais vezes pro céu que pro inferno. Será que essas pessoas viram mesmo? Então, por isso que eu tô falando, tem que ter cuidado, né? Como você vai discernir? Você tem que ter o discernimento. Tem que ser discernimento. E se Deus falou pra mim que ele era apóstolo, mas não viu o chamado, e aí? O que quer dizer? Deus já me deu resposta. Por isso que Deus mandou eu parar. Por quê? Porque tá vendo confusão. Eu fico vendo os caras querendo disputar um com o outro e também comigo. Já percebi já na internet. Então eu vou parar de postar as coisas das pessoas que eu admiro. Eles confundem disputa com querer mostrar o verdadeiro Cristo. Entendeu? Vou parar, que é melhor. Porque eu não quero ficar envolvendo essas pessoas, por quê? Porque eu quero que eles fiquem firmes até o arrebatamento, não quero que eles se percam. Porque a Bíblia já fala assim, muito estudar e fora da carne, mas está falando que a pessoa... Eu que sou o mais espiritual de todos esses caras aí, eu tenho que vigiar direto. Se eu não vigiar, eu sou salvo, mas eu tenho que vigiar. Como você vence o pecado? Vigilância e oração. Eles também. A Bíblia diz assim que você tem que vigiar. Você não pode dormir no ponto, que nós somos filhos da luz. Entendeu, irmãos? Então é isso daí, irmão. Então eu vou começar a explicar, você entendeu? Por isso que eu vi só a palavra de Deus mesmo e eu vejo as histórias, leio as histórias, mas não fico pegando as histórias querendo dizer. Um exemplo, se Deus falar pra mim assim, eu quero que você pegue aquela parte da história e lê, e eu vou te revelar dentro da Bíblia o que eu tô falando. Aí é uma coisa certa. Porque Deus está me revelando dentro da Bíblia. Não pode. Você entendeu, meu irmão? Fala de novo. Dentro da Bíblia, não fora. Você porque entendeu? se ele lê alguma coisa no livro que não entendeu? A Bíblia diz assim que elas são... as escrituras sagradas são divinamente inspiradas, irmão. Para fazer todo homem perfeito em toda boa obra. Você entendeu? Todo homem perfeito em toda boa obra. Homem perfeito. Você entendeu o que eu quis dizer aqui? Você entendeu? Perfeito. Então seja perfeito naquilo que Deus te chamou. Amém? Deixa eu quietinho. Viu que você acha que é evangelho. Vamos ver quem está certo e errado. Porque tudo que Deus usou para falar, que Deus me revela as doutrinas dentro da palavra de Deus. Eu conheço a doutrina do inferno, a doutrina da justificação, a reforma. Deus me deu tudo. Eu tenho tudo lá guardado. Eu também dou... eu dou também... e outras doutrinas também tem na Bíblia ali. A queda, as outras... Que muitas pessoas já vi pregar também. Deus já me revelou também dentro da Bíblia também. Que está exposta ali. A doutrina da santificação, as outras tal, tudo. Regeneração. Entendeu? Eu tenho tudo lá. Eu vou pregar ainda. Mas estou pregando aquela que meu Deus, meu Pai está mandando. Deus me revelou dentro da palavra de Deus. Deus me revelou muito mais outras doutrinas. Deus me revelou muito mais outras doutrinas dentro. Meu Deus, meu Pai me revelou muitas outras doutrinas. Meu Deus e meu Pai me revelou muitas outras doutrinas. Meu Deus, meu Pai me revelou muitas outras doutrinas dentro da palavra de Deus. E Deus me revelou todas, sei todas. As reveladas dentro da palavra de Deus é que ela já está posta. Qual que é que ela já está posta? Essa daí que eu falei, a doutrina do inferno, a doutrina do céu, a doutrina da santificação, a doutrina do corpo. Entendeu? Corpo e alma. Então, você entendeu? Doutrina da paz, justiça, você ser justo. Já preguei muito, reforma. Muitas outras. Então eu dou graças a Deus a vida do pastor Paulo Júnior, que eu admiro muito, eles e outras coisas, que querendo ou não, eu sou homem de falar, eu aprendi muito mais com Deus, mas aprendi algumas coisas com eles. Eu aprendi muito mais com Deus, mas aprendi alguma coisa com eles. E não deixa de ser Deus, né? E é Deus que usou eles, entendeu? Mas eu estou falando assim, Deus usou o homem, eu tô falando que eu aprendi muito mais com meu Deus e meu Pai do que eu aprendi muito mais com meu Deus e meu Pai que com eles, mas aprendi algumas coisas com eles. Também sou humilde de falar que eu aprendi alguma coisinha com o herege César. Sou humilde de falar. Pouquinhas coisas, quando ele era usado. Pouquinhas coisinhas. Acompanhava quando eu comecei a acompanhar ele. Pouquinhas coisinhas. Entendeu? Que eu já sabia já, né, muitas coisas, então eu pouquinha coisinha. Sou humilde de falar. Entendeu? Então é isso daí. Irmão, então... Eu vou fazer o terminal do ensino, né? Foi uma benção antes. E depois que terminar esse ensino, eu vou começar a fazer o dos mover. Tem 3 partes. Tem a primeira parte, a segunda parte.
E a terceira parte. Aí depois tem, acho que vai vir o doutrina da oração. Tem até doutrina da oração também. Tem a primeira parte, Deus mandou anotar, e a segunda parte. Vou estar ensinando para os irmãos aí, amém? Porque Paulo disse, não é que forte. Deus me revelou nessa Bíblia. Ele falou assim, ó, se tem louvor, se tem cântico, se tem salmo, se tem interpretação, revelação e doutrina, que seja para edificação da igreja. Se Deus está me revelando as doutrinas dentro da palavra de Deus, edificação. Bate tudo que Martinho Lutero falou. Bate tudo que o Paulo Júnior fala. Bate tudo que os protestantes, os reformadores falam, que os apóstolos falou. Que o Eliseu. Então, é confirmação. É o Espírito Santo de Deus que nós somos de Deus. Se a pessoa não quer aceitar, problema. Não posso fazer nada. Você ora a Deus. Sei Deus. Se falta alguma dessas coisas que você falou, entendeu? Não vai ter edificação completa para a igreja. Entendeu? Vai receber por completo. Então, eu lembrei disso daí, a mulher falando, né? Nossa, mulher falou que eu sou profeta maior e tal, que os anjos, o anjo Gabriel me anda comigo, que Deus me usa. Deus me usa. Eu acho que nem falei pra esse povo que você vai usar mim no tempo, ó. Pra ela também, ela nem te conhecia. Não me conhecia, ó. Falou, Deus tomou a falar, Deus tomou a falar comigo. O arcanjo Gabriel, o Miguel anda muito mais comigo que qualquer outra pessoa, e outros anjos, muito mais outros anjos, muito mais de milhões de anjos. E também ela falou assim que que eu sou profeta maior mesmo, e pra mim não ligar para as pessoas que as pessoas falam, que as pessoas têm inveja de mim. Né? Aí que mais? Nossa, escobra. Lógico. Que mais? Na época Aí ela falou assim que Deus já te levantou para desmascarar os falsos mestres e os falsos profetas. Eu fiz muito por onde. Deus me chamou, eu fiz muito mais por onde, já estou desmascarando, já desmascarei. Desmascarei muitos falsos mestres, desmascarei muitos falsos profetas. E eu estou dando para desmascarar cada vez mais muitos falsos mestres e muitos falsos profetas. Então, eu usou essa irmã. É engraçado que esses irmãos não falam, né? Então, irmão, é isso daí que Deus mandou dar esse anúncio. Meu Deus, meu Pai mandou dar esse anúncio aí para vocês. Que eu vou estar pregando sobre essas outras doutrinas. E também outras doutrinas que estão expostas já na palavra de Deus. A doutrina do céu. A doutrina de justificação pela fé. Deus já mesmo fala que é bíblico também. Como a paz, a justiça também. Deus já me usou para pregar. Reforma. Deus já me usou para falar algumas coisas. Nós vamos pregar uma pregação completa para os irmãos. Amém? E as outras doutrinas, justificação, expiação. Meu Deus, meu Pai me usou para falar muitas coisas também. As doutrinas da graça da palavra de Deus. É que nem eu vi um vídeo do Paulo Júnior, eu vou postar aí. A pessoa fala que é de Deus, mas você não vê a pessoa falar uma das doutrinas da graça da palavra de Deus. Você não vê a pessoa com expondo, não falando da doutrina da palavra de Deus. É isso que Deus usou para falar ontem na doutrina desse meu, da doutrina do divino contentamento. A pessoa pensa que está salvo, mas não está. Então, irmão, é isso daí. Que Deus abençoe os irmãos. Vou estar postando aí. Bate-papo rapidinho, já a doutrina. Ensino de doutrina. Então, irmãos, é isso daí, né? Eu tenho que dar risada, porque eu gosto muito desses irmãos que pregam a palavra de Deus certinho, ensinam a doutrina, mas tem hora que eles dão a bola fora. Entendeu? A bola fora, algumas coisas que eles acham que está certa, mas não está. Entendeu? Você tem que buscar o discernimento, você tem que buscar em oração. Você entendeu? Quando ele fala em 1 Coríntios 12, ele fala assim, cada um que Deus ele deu a comida e o maná e a água para cada um comer do mesmo Espírito. Sim, do mesmo Espírito, mas é o seguinte, o quê? E o seu chamado? Você está no mesmo Espírito, mas o chamado. O mesmo Espírito é uma coisa, você está no seu chamado é outro, porque o chamado do irmão é outro, o seu chamado é outro. O mesmo Espírito, ele testifica que nós somos filhos de Deus, mas o seu chamado um dele é outro. Então você vai ser chamado para cobrir, que nem eu cubro todo o corpo de Cristo. Entendeu? Eu sou completo. Tem uns que não é completo, então tem que ensinar aqueles que não é completo. Entendeu? A pessoa é pastor, a pessoa é missionária, tem que ensinar ela a viver o chamado dela. Porque Deus, meu Pai, vai me usar para me ensinar, que nem eu ensinei para minha irmã, ela é missionária. Ela profetiza, então eu ensinei o que Deus mandou ensinar para ela. Que nem por um exemplo, o rapaz que me traiu. Os nomes dos rapazes que eu falei, dois aqui, que eles não falam as coisas. Um era evangelista, não tem chamado de pastor. Então eu ensinei
Pra eles. Mais pro carinho, rapaz, que tem chamado de evangelho que do outro de pastor, porque o outro de pastor às vezes relutava porque queria fazer o que ele quisesse. Aí, meu Deus, meu pai mandou parar de ir lá um tempo, 2017, 2018 para 2019. Fiquei 1 ano e pouco andando com ele, esse rapaz aí, 1 ano e pouco, quase, 1 ano e pouco, 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano e meio, ou 1 ano, 1 ano e meio, depois Deus mandou parar porque ele estava querendo fazer o que ele queria. Entendeu? Então, filho, viver o evangelho não é viver de qualquer maneira. Você tem que fazer certo. Porque você acha assim, tem que falar assim, buscar os maiores dons, tem zelo dos melhores dons, porque eu vou te mostrar um caminho excelente. Porque o caminho da salvação vai acompanhar. Ninguém te ensina aí. Deus uma vez falou para mim, quando você é batizado no Espírito Santo de Deus, ou quando você foi batizado, primeiramente, quando você é batizado nas águas, e você tem Deus, e depois você é batizado no Espírito Santo de Deus, depois você é batizado no Espírito Santo de Deus, Deus falou para mim assim, como isso dá abertura para os dons. Como assim a abertura? Isso abre a porta para que você busque todos os dons que Deus quer dar para você e você pode ter. Mas você tem que pagar um preço. Uma vida de renúncia, uma vida de santidade, uma vida de ser justo. Como você vai receber uma coisa se você não... Para Deus te usar, você tem que ter santidade. Você entendeu? Mas tem os... tem falsa coisa. Eu já conheci pessoas que fez pacto com o Chuck. Esse pastor mesmo, o Igor, que desviou, foi pro mundo, ele fez pacto com o diabo e toda vez que ele colocava a mão nas pessoas, orava, curava. E eu ficava olhando e Deus falava pra mim, é demônio. E eu ficava olhando e ficava assim, eu falei, sabe que o inimigo queria colocar eu em dúvida ainda. Você vê como que essa é esperto? Eu ficava vendo um demônio assim, grandão assim, ó, com a mão assim de asa aberta, cobrindo ele. Então, filho, já passei esses, né? Por isso que minha mãe falou assim, nossa, muitas coisas que você passou. E alguns dons semelhantes esse tal de Kenzo, Robert X parecido com você. Eu comecei a ver o vídeo dos caras e falei, nossa, é verdade mesmo. Você entendeu? Aí eu comecei a passar por umas pessoas também, as pessoas viram, depois começou a viver. Aí o que Deus mandou ensinar para elas, eu ensinei, começou a viver os mistérios de Deus, depois voltou para trás. Essas pessoas aí que no mover lá, estava na casa de 2018. O rapazinho que era dono da casa, entendeu? Então Deus chamou ele para ser um líder, porque Josué era um líder, esse rapaz aí. Esse rapaz era para ser tipo um líder, assim, um líder, mas Deus ia usar a minha vida para preparar ele para ser um líder. Ele não é ser um líder de qualquer maneira. Como Deus usou minha vida para dar o Renan. Renan, minha irmã, outros. Muitos que eu ganhei para a doutrina da palavra de Deus. Você entendeu? E ele não quis. Aí eu parei. Deus mandou parar de ajudar. Porque eu não posso... Por exemplo, assim, eu tô lá querendo ajudar. A pessoa não quer, filho. Jesus também saía. Jesus ia atrás das pessoas. Ele queria saber dele. Não ficava lambendo ninguém. Nem eu não fui lambendo ninguém. A pessoa quer. Não quer, tchau. Depois a pessoa fala, não quero ver na minha casa. Você gosta. Você entendeu? Então, irmãos, é esse daí. Só deixar esse aviso aí, né, pros irmãos aí, né? Porque eu gosto bastante dessas pessoas aí, mas não vou ficar mais vendo, não. Entendeu? Porque eu não quero, né? Porque quem traz confusão é as pessoas. Pode ver, todas as pessoas que se levantam contra mim, elas trazem confusão e colocam eu no meio. Você percebeu isso daí já? Todas as pessoas que se levantam contra mim, trazem confusão, contendo, eles colocam no meio. Pra ficar querendo me atacar. Nossa, por isso que eu vou parar de postar as coisas dessas pessoas, entendeu? Porque eu não quero ficar levando contenda pra esses caras, pra essas pessoas aí. Porque eu me afastei muito de pessoas que eu conheço, né? Dos 4 cantos do Brasil, dentro do Brasil, fora do Brasil também. Me afastei por causa disso, de certas pessoas. Por isso que eu não fico falando para as pessoas às vezes comentar minhas coisas. Ou me ligar, às vezes eu mando mensagem para pessoas que precisam me ajuda, ou marcar eu. Às vezes as pessoas me marcam, eu desmarco. No Face ali, porque eu não gosto, entendeu? Para os povos não ficar querendo saber quem que é as pessoas, que às vezes que me conhece, que me admira, assim, entendeu? Porque esse povo, ele só quer... Eles são lobos. Não tô falando das pessoas que eu admiro, tô falando das pessoas que se levantam contra mim. Eles são lobos, quer saber de status, só quer saber de alma, falar que quer ajudar a alma, chega na hora, não tô vendo nada, entendeu? Porque Deus fala comigo, irmão. Eu fora aqui desse negócio aqui, Deus tá falando as coisas pra mim. Quando não tá ligado aqui, até quando tá ligado, Deus tá falando pra mim. As coisas. Dormindo também. Hoje eu tava dormindo, a pessoa tá jogando seta em mim, falando negócio de edificação, querendo distorcer as coisas que Deus usa pra falar negócio de edificação.
Eu dormindo? Eu distorcer a Bíblia? E Deus falando comigo em sonho, eu dormindo, eu levantei, comecei a falar, ixi, a gente distorcendo. Eu falei, minha irmã, tem gente, você entendeu? Eu falei, minha mãe tava dando o nível que tava lançando na cabeça dela, eu falei pra ela vigiar, eu falei, mãe, Deus falar comigo até quando eu tô dormindo, até quando eu tô acordado. Tem noção? Você entendeu o patamar espiritual que eu tô? É muito grande, irmão. Então, se eu chamar, deixa eu quietinho, que você não vai chegar em mim. Abandona. Vive o seu chamadinho. Tá Entendeu? achando que passar a perna você vai se ferrar. Vai se ferrar, filho. Você não vai conseguir. Né? Que nem você falou, não existe negócio de passar a perna. Você vai querer passar a perna bem, eu vou pular, você vai cair. Então o seu vai ser feio. Então, irmão, muitas vezes que eu fico falando muitas coisas aqui, por que eu falo muitas coisas assim? Porque tem muitas pessoas que se levantam contra mim, não aceitam. Um fala que eu tô pregando que eu tô atacando as pessoas, filho, palavra de Deus é ofensivo. Tanto ofensivo e defensivo a palavra de Deus. Ela confronta a palavra de Deus. Se você está sendo confrontado, você quer dizer que você está no pecado. Não tá aceitando, tá incomodado. Tá incomodado, você não tá aceitando. A palavra tá querendo entrar no seu coração, tá aí. Jesus falou, sabe que minha palavra não entra em vocês? Porque vocês não são de Deus. Ah, é muito forte! Você entendeu? Então é isso daí. Entendeu, irmãos? Quer falar alguma coisa? Não, que eu falei aquela hora. O que você tirou na palavra que você estava lendo? Tirei, querido. Foi aquilo que você mandou eu ler. Hebreus. Leia pra nós de Hebreus, então. Qual que é o versículo, né? Hebreus 5, versículo 1 até o... Pode ir até o 14. Eu postei lá. Também postei Romanos 14, Deus mandou. Não deixa eu ler. Muitas pessoas distorcem Romanos 14. Esse Romanos 14. Voltando aí. Não quer voltar de frente agora. Vira pra você. Não. Ei, irmão, deixar assim. Sabia, irmãos, que muitas pessoas distorcem Romanos 14? Muitas pessoas não têm revelação profunda bíblica para falar ali no conteúdo do capítulo 14. Você não tem. Quando ele fala assim, você não vive mais para si mesmo, ninguém vive para si mesmo e morre para si mesmo. Todos vivemos para Jesus Cristo. Ele fala no versículo 7 e 8. O que eu aprendo? Quando ele fala assim para você não fazer dissensão entre o irmão que come. Se você come de tudo, né, não desfaz aquele que come pouco. Porque o que quer dizer? É a mesma coisa que ele está falando ali em Romanos. Eu como sólido. Eu como de tudo. Patrick Henrique da Silva Barbosa. Eu como de tudo da palavra de Deus. O que você come de tudo? Eu como de tudo da palavra de Deus. Eu como de tudo, vou falar de novo. Eu como de tudo da palavra. Eu como de tudo da palavra de Deus. Entendeu? Eu como de tudo da palavra de Deus. Eu como sólido. Eu sei discernir entre o bem e o mal. Entendeu? Eu sou perfeito. Entendeu? Eu sei o que ele está falando lá no versículo. Não falando nada anti-bi. Fala assim, quem são os perfeitos sabe discernir entre o bem e o mal. Então, eu sou perfeito. Eu sei discernir. Eu sou perfeito. Eu sei discernir entre o bem e o mal. Eu sei que é de Deus o que não é. E vocês? Quantas pessoas já foram enganadas que eu conheci e tem pessoas que estão se levantando contra mim que estão sendo marionete de outros? Entendeu? E eu sei disso. Entendeu? Então é daí. Você entendeu? Então, Romanos 14, ele tá falando isso daí lá. Que quando a pessoa que não come, você tem que tratar ela bem, pregar o evangelho pra ela. Pregou? Tá. Aceitou? Não aceitou? Você vai depois você lê o versículo 5 lá, você vê o que ele tá falando. Você tem que se agradar, Deus tem que se agradar de você, você tem que se agradar de Deus, né? Ele fala, né, no versículo 5. O que eu aprendo? Acho que é uma coisa assim, se nós temos que se agradar em Deus, ou Deus tem que se agradar de você, você tem que fazer por onde? Que nem ele vai falar agora em Hebreus 5. É. Aí a pessoa não quer saber, Deus vai mandar me afastar. Pode ler. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer ofertas pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho,
hoje te gerei, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. O que nos dias da sua carne, Deus e as virtudes do século futuro, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que obedecem. Chamado por Deus para todos os que o obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Olha lá, quando você fica negligente para ouvir, quer dizer o quê? Que Deus está usando para falar para você que Deus quer te ensinar as coisas certas, para você ser mestre e você está rejeitando. A pessoa nem analisa, já vai rejeitando. Porque devendo já ser mestres pelo tempo... Olha lá, pelo tempo, ele não especificou quantos anos. Pode ser 7, pode ser 10, pode ser mais, mas tá falando. É para você ser... era para ser 7 anos, 5, 6, 7 anos tá na igreja, 10 anos, não sei o quê. Eu sou mais que mestre, graças a Deus. Mas e outros aí que tem 50 anos, 40 anos na igreja, que eu quebrei pastor de 40 anos na igreja e é criança e tá no leitinho. É porque Jesus ele quis dizer aqui que, tipo assim, que nem você falou, já faz 40 anos que a pessoa tá na igreja, você não conseguiu dar lugar pro Espírito Santo trabalhar ainda no seu chamado, tipo isso. Tipo, eu assim, por causa do tempo, não tá querendo dizer que você precisa. O que Deus usou para falar ontem? Que as pessoas perdem tempo com coisas fúteis do mundo. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Eu acho engraçado porque ele está falando aqui que a pessoa precisa aprender sempre a mesma coisa tudo de novo, porque ela escutou, mas não está vivendo. Não praticou. É isso que eu tô falando. Se você pratica, você vai viver os mistérios de Deus na tua vida. Aí você vai pagar o preço e vai te dar. Aí Deus vai desenrolando outras coisas. Vai desenrolando os mistérios. Aí tem que estar voltando sempre na mesma coisa. Mano, os mistérios, vai desenrolando os mistérios e você vai pagar o preço e vai receber os dons de Deus que tem na tua vida para você ser usado no corpo de Cristo. Concordo numa coisa, Deus ele derramou gratuitamente, mas para você receber, exercer, você tem que pagar o preço. Santidade. Santidade para que Deus te use porque se você tiver em santidade, o dom vai ativar em você e Deus vai te usar. Os dons que Deus te deu vai ativar e Deus vai te usar. Se você tiver, os dons de Deus vai ativar, 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 os dons de Deus vai ativar e Deus vai te usar se você tiver em santidade e uma vida justa e obediente a Deus e a palavra de Deus, os dons de Deus vai ativar e Deus vai te usar. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra de justiça, porque é menino. Justiça. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Ou seja, exercitar é você praticar. Você faz, você continuamente, você vive isso. Um exercício. Eu prego o que eu vivo. É como uma pessoa que eu prego o que eu vivo. Não adianta a pessoa ficar falando mal de eu prego o que eu vivo. É que nem uma vez que foi, não sei se foi o Luiz Hermínio que eu escutei falando que ele falou assim que a fé é igual um músculo. Para ela crescer, você tem que exercitar. Não adianta a pessoa falar assim, não andamos por vídeo, sim por fé. Mas que adianta, mas é para você. A fé que ele tá falando, Paulo tá falando aí, tá falando que a fé tem que ser praticada. Quando os Salmos 19, que ele fala assim que o juízo de Deus, o mandamento de Deus, o preceito do Senhor são perfeitos. Ele fala que a lei, em Salmos 19, ele fala que a lei do Senhor é perfeita, com os seus preceitos, os seus juízos, os seus mandamentos. Ele está falando um monte. Que a palavra de Deus, resumida, ela é majestosa e gloriosa. Está falando tudo ali. Se você ler Salmos 119, versículo 1 até o 4, eu acho. Vou ler antes de achar, eu vou ler aqui. Quer ver? Olha o que fala aqui, irmãos. Eu estava falando de Romano 14. Falei no versículo 5 e o 6. Faz uma diferença entre o dia e o dia, mas o outro julga mais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro no seu próprio ano. Romanos 14, 5. O versículo 6 ele fala assim: aquele que faz caso do dia, para o Senhor,
ou faz o que come para o Senhor come. O que ele está falando aqui? Se você faz a vontade de Deus e está em Deus e pratica a palavra de Deus e Deus está em você, Deus está em você, você está em Deus, você pratica no Senhor. Então você come a palavra de Deus. E dá graças a Deus por isso, que Deus está na tua vida e você está em Deus, Deus está em você, você está em Deus. Aí vai falar o outro. Porque dá graças a Deus o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então a pessoa também que pensa que está... Acha que tá comendo. Ele não tá, você entendeu? Não tá entendendo Ela tá nada. vivendo para ela mesma. Sim. Você É entendeu? forte isso daí. O que eu falei aqui? Mas tem outras revelações também. Sim. Só falei que o que meu Deus, meu pai mandou falar agora. Mas meu Deus, meu pai me usou para falar muitas coisas sobre isso na madrugada de ontem. Né? Meu Deus, meu pai me usou para falar muitas coisas. Meu Deus, meu pai me usou para falar muitas. Meu Deus, meu pai me usou para falar muitas. Meu Deus e meu pai. Meu Deus, meu pai me usou para falar muitas. Meu Deus e meu pai me usou para falar muitas coisas ontem também na madrugada sobre isso. Salmos 19. 19. Achei que era 119. Oxe, que gato mais ruim, cara. Só ler e escrever, não é conclui já. Salmos 9? 119. 119. Não, 19, quer dizer, desculpa. Foi 19. Então, antes de você achar aí, o que ele fala no versículo quando você aprova? Ó que forte. Tu tem fé. Tu tem fé. As pessoas falam, eu tenho fé, tá? Você tem fé? Tá bom. Tem a ti mesmo diante de Deus? Ah, eu tenho. Tem. Então vamos lá, vamos ver se tem mesmo até o final do versículo. No final do versículo, vamos ver se tem no final do versículo. Ele fala assim, bem-aventurado aquele que não se condena assim naquilo que já aprovou. Pera aí. Se você já provou o poder de Deus e viu que é isso, que Deus é na vida da pessoa, que você viu que é isso mesmo, que Deus queria na tua vida, no seu chamado, ou queria que você casasse com fulano ou ciclano, e você não casou, então porque não, ele vai falar assim, eu tô dando esses exemplos, ó. E você voltou para trás do chamado, no casamento, outras coisas, ou no trabalho, o emprego que Deus queria que você tivesse, ou você voltou para trás do seu chamado por causa de mulher, por causa de outras coisas carnal do mundo. Olha quem tá falando aqui, ó. Cadê? Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. Tudo que não é de fé é A pecado. pessoa faz na incerteza. Eu vou arriscar, eu vou chutar. Ah, irmão, muito forte, irmão. Quero vocês muito na palavra, vocês é fraquinho demais. Essas pessoas que se levantam contra mim, viu, irmão? Estou falando, essas pessoas que se levantam contra mim, esses irmãos que se levantam contra mim, esses irmãos que se levantam contra mim contra mim é muito contra mim é muito fraquinho. Mas isso dá mais a Bíblia. Pode ler. Qual que é o versículo? Ai. Qual o versículo? Do 1 ao 4, se não estiver enganado. Eu vou concluir já Os que eu céus falei. declaram a glória de Deus, e o firmamento profundo. anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua língua se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Pronto. Eu vou ler agora 1 Coríntios 10, 31, só para concluir. Vamos lá, 1 Coríntios 10, 31, só para concluir que veio também. Cara, esses caras que se levantam contra mim é muito fraquinho. Ali, mas é a Bíblia. Não é que eu tô me exaltando assim, não. Deus tá usando pra zombar de vocês mesmo. Deus, meu pai tá me usando pra zombar de vocês mesmo. Vocês querem falar o que vocês não conhecem, vocês não sabem, dizer assim, quer ser doutor da lei, mas não sabe o que fala. Não sabe o que fala, quer ser doutor da lei, mas não sabe o que fala, o que diz, o que ensina. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 a 7. Sendo humilde, mano, e falar pra você, vai ler mais a Bíblia. Versículo 31, eu falei, né? Ó, o que ele fala? O 30, 31. Deus usou para falar isso ontem. Meu Deus, meu pai fala para mim ler do 30, ó. Presta atenção. Meu Deus, meu pai fala para mim ler do 30. Presta atenção. Ele fala assim, ó. O versículo 29 vocês já leram, já, né? Que eu falei, Deus me usou para falar ontem. O que ele fala? Portanto, que comais
quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ele está falando, você entendeu? Glória de Deus. Tá. Deus meu Pai. Aí eu vou lá no versículo 31, vai falar agora, terminar de falar. Ai, ai, esse irmão é engraçado. Vamos lá. Portai-vos de modo que não deis escândalos, nem nos judeus, nem nos gregos, e nem a igreja. Nossa, é muito forte. Olha o que ele falou? Porque ele está falando para vocês não dar escândalo. Se você está dando escândalo, olha o que Deus falou para mim? Parar. Por quê? Para que não dê escândalo para esses caras, essas pessoas. Ou escândalo até. Por quê? Quem está escandalizado é esse povo que está se levantando contra mim. Que eles não aceitam. Problema deles. Olha que forte. Ainda mais blasfêmia, né? Toda hora deixar. Tá vindo seta de quem? Tá vindo seta do Alex. Quem mais? Do Arege. César. E do Bobo de Américo. Aí fala assim, ó. Como também em tudo agrado todos, não buscando meu próprio aproveito, mas de muitos, para que assim se possam salvar. Olha que forte! Amém, irmãos? Deus abençoe vocês, os irmãos em Cristo, a igreja verdadeira que me acompanha, que isso não é, sai fora. Sai fora. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Vai ter ensino hoje, hein? Daqui a pouco, hein? Amém? Vamos ver se eu consigo virar aqui pra mim. Deus abençoe. Vamos lá em food spray pra acabar certinho. Oi, menininha. Ó, gatinhos bonitos. Amém. Varoas, varões. Glórias a Deus. Tchau.